Olá, amigos do Papo Literário. Hoje vamos conversar sobre o livro Sobre a Escrita, de Stephen King, um dos autores mais prolíficos dos Estados Unidos. Desde 1974, quando ele publicou o primeiro livro dele, praticamente todos os anos ele tem pelo menos uma publicação. Alguns anos ele tem 2 até 3 publicações, né, o que é um absurdo. E para quem conhece a obra do Stephen King, sabe que ele escreve calhamaços, né, são livros de 800, 900, 1000 páginas. Além disso, tem livros de conto e outras sagas que ficam ali de lado, né? Além de que ele trabalhou como roteirista e já até diretor de cinema, ele é um dos autores mais adaptados para o cinema, né? As obras do Stephen King estão aí sempre em séries e filmes, está sempre saindo, desde os anos 90, dos anos 80, direto a gente vê adaptações das obras dele. Mas aqui é um livro de não ficção, né? Curiosamente, com um autor extremamente prolífico nesse sentido, a gente trazer uma obra fora, né? É na realidade um livro onde ele vai falar do processo criativo dele, do processo de escrita dele. E ele divide esse livro mais ou menos em 3 partes, onde na primeira parte a gente vai ter uma biografia do autor, onde ele vai falar um pouco sobre a vida dele, mas com o olhar de escritor. No caso, pensando ali aqueles vários momentos da vida e como isso foi levado para a literatura dele, como essas vivências e experiências foram transformadas em literatura. E também vai falar um pouco sobre os primeiros momentos onde ele manda texto para a revista e não é recebido e etc, esses dramas do escritor. No segundo momento é mais ou menos uma oficina, onde ele vai dar dicas de escrita, de como construir diálogos, de criação de personagem, de que tipo de palavra usar ou evitar. Se você talvez tenha feito um curso de escrita, muitas das dicas que tem nesse segmento você deve ter visto, porque os professores de curso de escrita costumam usar o Sobre a Escrita como um dos seus materiais de referência. E no terceiro momento ele vai falar sobre o acidente, né? Em 1999, o Stephen King foi atropelado, ele teve traumatismo craniano, as costelas quebraram e perfuraram o pulmão, foi uma coisa bem drástica, ele quase morreu, porém no mesmo ano ele se recuperou e voltou a escrever. E 99 foi o ano que ele estava trabalhando no Sobre a Escrita, então, obviamente, quando ele foi lançado, a primeira edição em 2000, esse incidente acabou entrando dentro da obra. Então, é um livro que, por mais que seja um livro que pareça técnico, ele na verdade é muito gostoso de ler. Ele é um livro muito fácil de ler, especialmente porque o Stephen King vai usar a linguagem narrativa, né? Ele vai usar essas habilidades dele de contação de história para transformar essa experiência de curso, de certa forma, numa experiência mais agradável. Então, ele tem ali esses 3 momentos muito distintos, mas no fim das contas a sensação é que é um livro muito fluido. Se você gosta do Stephen King, conhece a obra dele, é excelente mergulhar nesse livro, porque é interessante você conhecer como a mente de um autor funciona. Mesmo que você não goste muito dele, e talvez você seja um escritor, aqui é um material excelente para você refletir um pouco sobre o processo criativo e sobre a aprendizagem de escrita. Essa é a minha sugestão para vocês. E antes que eu me esqueça, a gente tem o Clube do Livro, que vai acontecer na primeira semana de março. Dessa vez a gente vai ler o livro do Raduan Nassar, Lavoura Arcaica. Então, se você quer chegar lá no dia do Clube do Livro, estando, né, ciente, tendo lido o livro, tem que começar agora. A gente se vê na próxima e tchau!